Bom dia a todos, já estamos inseridos no sistema YouTube pela via internet e declaro aberta a sessão, inicialmente cumprimentando aos eminentes colegas que compõem o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, cumprimentando o senhor Procurador Regional Eleitoral, os senhores servidores e o público que nos acompanha pela via YouTube na internet. Está aberta a sessão, fazendo referência que fica aprovada a ata da sessão anterior. Não temos nenhum pedido de adiamento, nem de forma que eu inicio o julgamento dos processos judiciais eletrônicos. O primeiro da pauta é o 1.1, é o PJE 0600232. Trata-se de uma conduta vedada a agente público referente às eleições de 2020. O consulente é Flori Luiz Binotti. A relatoria é do Dr. Fábio Henrique, a quem tenho a honra de passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Um bom dia. Bom dia aos colegas, bom dia, senhor procurador, doutor Pedro, bom dia aos servidores e a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube. O senhor Flori Luiz Binotti, prefeito de Lucas do Rio Verde, consulta este egrégio tribunal, afirmando que é sabido que o mundo atravessa a pandemia do novo coronavírus, conforme reconheceu a Organização Mundial de Saúde. Em virtude das eleições municipais do presente ano, os agentes públicos devem observar uma série de condutas vedadas pela legislação eleitoral, entre estas a questão do valor permitido em lei específica para gastos com publicidade. Diante de tal situação, indago o seguinte: caso for necessário exceder a média permissiva de gastos com publicidade e com o fim específico de aquisição de material de publicidade para a campanha de combate à dengue e orientações de controle ao contágio da Covid-19, seria possível este gasto acima da média? A seção de análise técnico-processual opina inicialmente pelo não conhecimento da consulta. Caso seja conhecida, opina que seja respondida na forma mencionada no edital, que seria no sentido de dar provimento favorável responder favoravelmente à consulta. A doutora Perré opina pelo não conhecimento da consulta. É o relatório, presidente. O senhor Procurador Regional Eleitoral? Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os demais julgadores. Senhor presidente, a Procuradoria reitera o parecer pelo não conhecimento da consulta. Reiterado o parecer, então retoma a palavra ao doutor Fábio Henrique. Obrigado, presidente. Presidente, eu traria esse voto na terça-feira, acabei adiando porque eu queria examinar melhor. Eu encontrei algumas decisões de alguns tribunais, eu me lembro, por exemplo, do Tribunal do Paraná, dando provimento a consulta da mesma espécie. Acontece que ontem eu me deparei com uma decisão do TSE. Como eu me deparei com essa decisão somente ontem à noite, eu não estou encaminhando o voto por escrito, porque o voto por escrito a minuta feita pela minha assessoria é em outro sentido. Então, meu voto aqui, que eu faço oralmente, depois registrarei, obviamente, por escrito, é no mesmo sentido do que decidiu o TSE. O TSE foi provocado pelo Partido Republicanos com uma consulta com exatamente o mesmo objeto, e o TSE não conheceu dessa consulta porque já existe uma ADI no STF, proposta pelo Partido Avante, exatamente o mesmo objeto, com a finalidade de declarar inconstitucional, pelo menos nessa ocasião, o artigo em específico da Lei das Eleições, o artigo 73, inciso 7, que prevê essa limitação dos gastos com publicidade à média dos 3 anos anteriores. Diante disso, como essa questão está judicializada perante o STF, o TSE não conheceu. Portanto, meu voto aqui é no mesmo sentido do que decidiu o TSE, por unanimidade, em decisão recente, no sentido de não conhecer por esse fundamento. E é como eu voto, presidente. Como vota o doutor Bruno de Oliveira?
presidente, compreendo as razões do Dr. Fábio e o voto eu também vou acompanhar a conclusão de não conhecimento, mas eu tenho só um adendo a acrescentar. Concordo com todas as razões expostas pelo Dr. Fábio. Verificamos também que a hipótese dessa consulta, ela se delimita como um fato concreto, muito embora alguns tribunais tenham flexibilizado em razão do que se chama direito de crise, né, que nós vivemos atualmente. Então, nós vivemos em um momento excepcional. Concordo também com a posição do doutor. Então, nós poderíamos, em tese, avançar, afastando essa questão de fato concreto. Concordo com a questão do Dr. Fábio, porque há um precedente do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que, havendo a judicialização da questão, não há falar-se em consulta. Mas eu agrego um fundamento que é o da emenda constitucional 107/2020, que ela trata da questão. Ela assenta lá, agora de 2 de julho. No segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais, suas respectivas entidades da administração indireta, destinados ao enfrentamento à pandemia da Covid e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. E eu confesso que eu não tinha conhecimento desse artigo. Foi o Dr. Jackson que assentou essa inclusão na emenda constitucional 107, que que alterou a resolução. De modo que eu agrego esses fundamentos, assentando que não há dúvida razoável quanto à aplicação da lei, porque essa novíssima emenda constitucional tratou do tema. Com esses fundamentos, eu também não conheço a consulta, senhor presidente. Vota, doutor Jackson Coutinho. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator com os acréscimos do doutor Bruno. Doutor Iali. Da mesma forma, com o relator, com os acréscimos também do doutor Bruno. Senador Sebastião Barbosa. Tem um problema na conexão dele. Tem um problema na conexão, é isso? Estamos sendo meio avisados aqui. Isso, tem um problema na conexão dele, já estamos contactando. Vou ouvindo já o doutor Sebastião Monteiro. Presidente, aproveito esse intervalo em que o doutor Sebastião perdeu a conexão para agradecer ao doutor Bruno pelo adendo feito aí, lembrando da emenda constitucional 107. Também não tinha conhecimento, provavelmente essa dia eu não tive acesso à inicial dessa dia, eu tive acesso somente à notícia divulgada no site da STF, onde eu pude identificar que se tratava do mesmo objeto, mas certamente essa inicial deve fazer o confronto com a emenda constitucional 107 para esse pedido de inconstitucionalidade. Então, agradeço ao doutor Bruno por ter lembrado e certamente vou fazer constar do meu voto esse adendo feito pelo doutor Bruno. Ok. O doutor Sebastião Monteiro tem condições já de manifestar, enquanto restabelecemos conexão com o desembargador corregedor? Senhor presidente, o desembargador Sebastião Barbosa, Está me ouvindo, desembargador? Eu estou agora. Retornou. Como que ficou eu nesse meio tempo? Só para fazer um resumo aqui, o doutor Fábio Henrique não está conhecendo da consulta em função de um precedente que foi levantado pelo próprio no TSE. Essa matéria já está sendo tratada e o TSE fez referência à existência de uma ADI em trâmite no STF sobre o mesmo tema. Não bastasse isso, tem também uma PEC, né, essa PEC atual, que cuida da prorrogação das eleições, que faz referência explícita a essa questão, a esse tema Covid, no aspecto dos gastos, autorizando os gastos, porém, deixando aí a possibilidade de responsabilização de eventuais abusos. Eu acompanho o relator. Está conhecendo. Doutor Sebastião Monteiro. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator, os acréscimos do doutor Bruno foram muito bem colocados no tema, e um aspecto que me parece de extrema relevância é que a PEC faz uma franquia a esse tipo de gasto, né, e tem realmente um objetivo público de relevância,
porém deixando eventuais abusos, e esse é um termo que ficou lá muito bem consignado, que eu acho que eventuais abusos podem ser responsabilizados, né? Isso aí é interessante para que não seja uma porteira aberta, como se diz aí no linguajar mais popular, né? Para que se comece a gastar infinitamente aí, de forma desregrada, aí pode ter uma conotação não de busca de interesse público, mas passar para ter um contorno com objetivos eleitorais. Eu acompanho os votos precedentes, então o resultado, o tribunal, a unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado. Doutor Jackson Coutinho, Vossa Excelência é relator também de uma consulta que é 1.2 PJE 0600192. É uma consulta com conduta vedada a agente público, concessão de benefícios a servidores da saúde, Covid-19, eleições 2020. Quem consulta é Leonardo Tadeu Bortolin. Vossa Excelência é relator e tem a palavra. Será que estamos sem contato com o Dr. Jackson? Agora tá bom. Retornou? Ok. Trata-se de consulta feita pelo prefeito municipal de Primavera do Leste, senhor Leonardo Tadeu Bortolin, com o fim de restar esclarecidas as seguintes indagações. Há possibilidade de realizar, ainda que no decorrer de um ano eleitoral, a realização de concessão de benefícios aos servidores da saúde, seja na forma de gratificações ou aumento no valor das verbas indenizatórias, ou até mesmo quanto à possibilidade de criação de um adicional específico para o período de combate ao coronavírus, ainda que só aqueles servidores destacados para atuar na linha de frente, cujo risco de contágio é maior. Informações prestadas através do ID 322-3922, o chefe da seção de análise técnico-processual informa estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade para consultas formuladas a esse tribunal, previsto no artigo 99 do regimento interno desta Casa. Registra ainda a legitimidade do prefeito de Primavera para formular os questionamentos. Com vistas dos autos, a douta Procuradoria Regional opina pelo não conhecimento da presente consulta. Vieram os autos concurso, é o relatório. Ouço o senhor procurador eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos ao doutor Jackson, relator do feito. Senhor presidente, apenas algumas breves considerações também, até em cima da discussão que foi levantada no caso anterior, de relatoria do doutor Fábio, e que foi exatamente o ponto do acréscimo que o doutor Bruno fez com relação a essa questão de questionamentos que são formulados que indicariam um certo caso, um caso concreto, uma situação com concretude, mas que de maneira também, por outro lado, absolutamente excepcional em razão do contexto da pandemia que vivemos. E confesso a todos os senhores que eu, particularmente, em algumas delas, sempre tive assim uma certa dificuldade de manifestar-me pelo não conhecimento da consulta, como inclusive o faço também agora, reiterando o posicionamento tradicional da Procuradoria, enfim, a própria jurisprudência, mas eu entendo que essa questão, nós temos um quadro de excepcionalidade suficiente, tá? Tanto quadro esse que, inclusive, ensejou o pedido da própria Procuradoria de destinação daqueles recursos, a própria jurisprudência agora recente do TSE, que busca postergar as cassações de mandatos, né, dada a mudança de gestão nesse momento de pandemia. Então, são circunstâncias gerais indiscutíveis, né? Motivo pelo qual ensejou a PEC, né? Nós temos um orçamento, uma política orçamentária hoje também totalmente em âmbito excepcional. Então, nada obstante essas reflexões, aqui, como digo, reitero aqui no presente caso, pelo não conhecimento,
mas, de fato, será necessário ter uma sensibilidade um pouco maior, porque, caso contrário, por cautela, e a gente sabe, eu acho que nisso os próprios órgãos de controle têm que fazer uma autocrítica, sabemos todos que em certas situações, muitas vezes o gestor ele prefere não adotar um comportamento para não correr o risco de ser questionado. E, como dito, né, sabemos aí realmente como acaba sendo muito difícil, porque sempre sob o manto da independência funcional dos agentes públicos que atuam diretamente com o caso, fica uma questão muitas vezes de interpretação, de convicção, enfim. Então, na dúvida, não se faz, né? Naturalmente, não quero me comprometer, tenho pretensões eleitorais, não quero me complicar com a justiça eleitoral, não realmente, na dúvida, não age. E eu acho que isso é uma situação que pode gerar também algumas dificuldades que devem ser tomadas em consideração por esse tribunal. Mas, então, apenas feitas essas reflexões, eu ratifico o parecer pelo não conhecimento. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Retorno, então, a palavra ao doutor Jacques Boldin. Senhor presidente, só pegando o gancho do doutor Pedro, nós temos que, daqui para frente, temos muito cuidado com relação às consultas, porque está havendo uma mudança de entendimento com relação ao caráter vinculativo das consultas no âmbito do TSE. Então, quando nós formos apreciarmos uma consulta, isso é em virtude, inclusive, do artigo 30, parágrafo único da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e que ela apregoa que a própria consulta terá o efeito vinculativo em nome da segurança jurídica. Em duas consultas já no TSE, o ministro Tarcísio já demonstrou a tendência dele de mudar, ele adotando essa postura de vinculação das consultas perante os órgãos que a prestem. Então, quando nós conhecermos uma consulta futuramente, nós teremos que debruçar sobre o tema. Tá? Eu já provavelmente, no próximo voto, se eu conhecer a consulta, eu vou trazer esse tema para nós debruçarmos sobre ele. Só estou dizendo isso aos colegas para já ir se refletindo sobre o assunto. Tá? Mas vamos lá ao voto. Nesse caso do exame, eu não estou conhecendo da consulta e digo por quê. Devo ressaltar que foram preenchidos o procedimento. Bom, de início devo ressaltar que o procedimento administrativo de consulta objetiva é dirimir dúvidas oriundas da lacuna ou obscuridade da legislativa e jurisprudencial. Para tanto, a legislação eleitoral concede a competência dos tribunais eleitorais para responder às consultas feitas por autoridades públicas, consoante o artigo 30 do Código Eleitoral. Conforme assentado, a Secretaria Judiciária nota que a parte é legítima para apresentar a consulta por ser autoridade pública e a matéria tratada é de natureza eleitoral. No entanto, afirma a informação retro que é possível entrever contornos de caso concreto à dúvida suscitada, em que se evidencia a pretensão pelo reconhecimento da legalidade de eventual concessão de benefício a servidores na saúde frente ao presente estágio da pandemia. Se não, vejamos trecho da informação prestada. Abre aspas. Por último, analisando se a consulta for formulada em tese, entendo, salvo o melhor juízo, e da forma como foi apresentado o questionamento objeto da espécie, não revela notas de abstração, ensejando, ao contrário, solução de um caso concreto, o que não é permitido mediante a via eleita. Isso porque escape a resposta a questionamentos que têm contornos de casos concretos, dada a possibilidade de se identificar os ocupantes dos cargos a que se refere a consulta, sob pena de o tribunal atuar na assistência jurídica. O consulente almeja, com a consulta, fazer com que o TRE atue como consultoria jurídica ou se pronuncie antecipadamente sobre o tema. A análise da consulta evidencia que o consulente pretende obter consultoria jurídica
acerca da possibilidade jurídica de reestruturação da carreira de servidores da área da saúde em virtude da pandemia de Covid-2019 no ano eleitoral. No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria opinou pelo não conhecimento da presente consulta, como pedir vênia para não ler. Entendo assistir razão à douta Procuradoria, isso porque, não obstante o reconhecimento do atual momento que vivemos, com a pandemia enfrentada pelo coronavírus, resta inequívoco que um requerente busca, mediante o caso concreto pessoal, ofertar indagação com o objetivo de obter uma subsunção de uma situação particular à norma, sem áreas de abstração. Com essas considerações, não conheço da consulta formulada, uma vez que não preenchido um dos requisitos essenciais ao efetivo exame da questão suscitada, ou seja, a abstração. É como voto. Doutor Iali, como vota Vossa Excelência? O relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Relator, presidente. Doutor Fábio Henrique. Com o relator, presidente. Doutor Bruno. Senhor presidente, a situação realmente é difícil, né? Você vê que o prefeito está consultando sobre a possibilidade de dar adicional, algum tipo de gratificação àqueles que estão na linha de frente lá no combate à pandemia. Então, a situação é muito difícil. Ressaltando o caso, nitidamente um caso concreto, né? A situação é excepcional, então nós podemos, o TSE tem admitido que nas consultas nós avancemos. Agora, a reflexão que eu faço é no seguinte sentido: nós não daríamos segurança jurídica, mesmo que nós enfrentássemos e respondêssemos afirmativamente, o que o consulente busca é uma segurança jurídica. Nós não daríamos segurança jurídica a ele, porque nós não daremos a última palavra sobre o fato, né? Então, me parece que a consulta é pertinente, mas que ela, para atender ao que o consulente busca, ela deve ser feita pela direção nacional do seu partido ao TSE, que seguramente o TSE lhe dará a resposta em tempo e modo oportuno, ainda nessa fase excepcional, e com uma resposta que aí sim dará a ele e aos demais gestores do Brasil segurança jurídica para avançar nesse tema. Ressaltando que as horas extras, né, sem dúvida que ele está pagando, porque isso daí não é acréscimo de vantagem em período vedado. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu não tenho dúvida de acompanhar o doutor relator. Eu também acompanho o doutor relator, mas fazendo referência que o tema é muito pertinente, né? Nós estamos passando uma crise de saúde pública, e essa crise de saúde pública ela resvala na situação dos servidores. Essa linha de frente, realmente, hoje, não é qualquer um que está encarando essa situação, não. E merece, realmente, a contrapartida do Estado, pelo menos de dar o apoio necessário para esses valorosos servidores. Eu sei que, naturalmente, o senhor prefeito consulente se sente numa situação, no mínimo, de insegurança, né? E também nós precisamos ter uma noção daquela chamada lei de mercado, né? Hoje em dia nós estamos verificando aí que muitas prefeituras, o próprio Estado, hoje de manhã ainda vi uma abertura aí de contratação emergencial de médicos, de enfermeiros, enfim, de pessoas que trabalham nessa área de saúde pública para lidar com a Covid-19, até porque as baixas, em função até das próprias contaminações, são crescentes. Nós temos visto aí médicos, enfermeiros e aqueles envolvidos na questão do combate à Covid sendo alijados desse processo em função de contaminação quase que diariamente. O Estado, as prefeituras têm que buscar um meio de obter essa mão de obra tão necessária para continuar esse combate. E aí, o que eu digo sempre, a questão da lei de oferta e procura. Se tiver 100 atrativos, é muito mais difícil de você regimentar pessoas para trabalhar nessa área. Então, a preocupação tem pertinência, nós temos que ter muito cuidado com esse tema, que também não poderíamos dar aí uma possibilidade, mais ou menos, voltando a usar o mesmo termo que disse anteriormente, abrir as porteiras e dizer pode pagar, como se estivesse autorizando, para que depois
eventuais abusos venham desaguar aqui no tribunal sobre essa mesma justificativa de que o próprio tribunal autorizou. Então, fica uma situação, no mínimo, contraditória. Nós precisamos ter muito cuidado com esse tema e cada caso será apreciado em momento oportuno. Se houver, eventualmente, algum gasto que seja algo que não seja muito substancial, eu creio que nós teremos a sensibilidade futuramente de analisar em casos concretos. Nós não teremos aqui nenhuma dificuldade de reconhecer o interesse público nessas situações. Agora, nós não podemos deixar uma carta aberta, uma carta branca para se fazer gastos, e aí, de repente, esses gastos passam a ter uma outra conotação, um valor astronômico, e aí fica difícil depois da gente sustentar esse tipo de decisão dada em uma consulta. Agora, também, coaduno com o pensamento do Dr. Bruno, eu acho que a melhor ideia aqui realmente é fazer uma consulta em âmbito nacional e até possivelmente o próprio TSE possa regulamentar essa matéria, aí sim teríamos uma tranquilidade maior sobre esse tema. Mas, em linhas gerais, eu acompanho o eminente relator. Presidente, então, pois não, até porque, acredito eu, que as pessoas que estão na linha de frente, caso eles estão fazendo hora extra, trabalhando dobrado, eles vão receber de acordo com o seu trabalho. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é da gente não dar um cheque em branco para os chefes do executivo a fazer aumento de subsídios para que isso retorne para eles como troca de favores, né, na época de eleição. Esse é o cuidado que nós temos que ter. E a consulta, doutor Jacques, Vossa Excelência, a questão da hora extra realmente não tem nenhum problema. A consulta fala assim, na forma de gratificações, aumento no valor das verbas indenizatórias ou até mesmo quanto à possibilidade de criação de um adicional específico. Então, são temas que, se não forem contidos, eles podem ter uma expansão aí muito grande e resultar em situações até mesmo absurdas. Em nome de se combater o Covid-19, abre-se aí uma possibilidade muito grande de criação às vezes até de adicionais que não teriam uma justificativa, ou com valores que não sejam compatíveis com a situação, ou a extensão indiscriminada a todos da área de saúde. Então, tudo isso aí tem que ser pensado de forma que, eu volto a dizer que nós temos que ter muita responsabilidade e muita consciência nesse momento, e por isso que eu acho que a melhor saída é realmente pelo não conhecimento, mas não deixando de fazer referência à importância desse tema. Então, o resultado... Pois não. Quem chamou? Pedro, senhor presidente, se você lhe permitir, só também um breve adendo. Faço aqui, senhor presidente, referência, inclusive, ao projeto de lei encaminhado pelo governador do Estado, em que, em caso dos profissionais de saúde que eventualmente se contaminem e necessitem isolar-se, né, o Estado vai arcar com a média dos últimos 14 dias de sua remuneração, né, ou seja, um incentivo mínimo de garantia para aquele que se contamina por se expor à linha de frente, possa realmente ter um mínimo de segurança. E aqui eu penso que nós temos, eu vejo essa indagação em específico com certa dificuldade, porque, de fato, nós temos aqui essa busca pelo incentivo, e que, se por um lado ela pode ser abstrata, porque nós sabemos que, em geral, qualquer município do interior está com dificuldade para encontrar profissionais de saúde. Isso é tão geral que me parece que se torna até um critério abstrato, porque eu não posso dizer que é algo específico daquele município ou especificamente da gestão do consulente. Não, isso é geral. Agora, por outro lado, nós temos, sim, elementos de caso concreto, porque talvez a situação específica por ele vivida requeira uma adoção, né, dentro de da ponderação dos fatos que ele se depara a enfrentar, por realmente a adoção dessas providências. E aí, nesse ponto, me parece que seria, de fato, fundamental a própria atuação do Ministério Público em um âmbito extrajudicial. Só que também gera-se essa necessidade porque a demanda ela chega por via de uma consulta. Mas eu me instigo a partir desse julgamento, senhor presidente,
a refletir, eventualmente traçar alguma estratégia junto ao promotor para buscar levantar essas informações, eventualmente que possam gerar um grau de excepcionalidade maior naquela localidade, para a partir daí pensar-se nos instrumentos de ajustamento de conduta que o Ministério Público, em âmbito extrajudicial, pode fazer, porque se tampouco a segurança jurídica, porque jamais terá o Ministério Público a última palavra sobre isso, mas isso gera um efeito muito interessante sobre a perspectiva do dolo. Porque como que o agente público, que muitas vezes age com base numa recomendação do Ministério Público, ele pode dizer, olha, eu atendi a recomendação, não tive dolo. Então, isso, pelo menos a nível de elemento subjetivo, isso já dá algum incentivo a mais para aquele que se depara com aquela decisão, como agente político que tome as decisões difíceis, né? Os hard cases, alguém tem que ter a última palavra. E esse é o gestor, é o eleito, né? É aquele que está responsável por aquele funcionamento naquela localidade. Então, apenas esses adendos finais, senhor presidente, e agradecendo a oportunidade pela manifestação. Muito obrigado. Agradeço. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. O 1.3 é da relatoria do doutor Bruno, é o PJE 06-1241. É uma prestação de contas do cargo deputado estadual, eleição de 2018, de Cuiabá. A requerente é Maria Aparecida Ribeiro da Silva. O relator é o doutor Bruno, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor Pedro. Cuida-se de prestação de contas apresentadas por Maria Aparecida Ribeiro, candidata ao cargo de deputado estadual pelo Podemos, nas eleições de 2018. Publicado o edital, não houve impugnação das contas por qualquer dos legitimados, conforme edital. A CCIA manifestou-se pela intimação da candidata para se manifestar sobre irregularidades ou impropriedades encontradas. Intimada, a candidata juntou petições e documentos ao movimento ID principal, bem como aos IDs tais e tais. O órgão técnico contábil, em parecer conclusivo, manifestou-se pela desaprovação das contas, em razão das irregularidades constantes nos seguintes itens. 2.a. Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, no montante de 5.930, referente ao fornecedor Saga Comércio e Serviço de Tecnologia Informática. 3. Omissão de despesas com água, luz e outros relativos ao imóvel locado, no valor de R$ 2.500 para o período de 27/8 a 7/10/2018. 4. Não utilização do imóvel locado pelo período integral de locação, tendo em vista que o bem foi locado pelo prazo de 42 dias, contudo foi devolvido ao locador 27 dias antes do término do contrato. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pela desaprovação das contas da candidata. É o relatório, senhor presidente. Ouço, senhor procurador. Ratificado, senhor presidente. Ratificado, doutor Bruno. Retorne a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, eu estou votando aqui pela desaprovação das contas em consonância com o parecer da CCIA e da douta Procuradoria Regional Eleitoral. A candidata aqui, ela arrecadou R$ 22.432, com despesa total na ordem de 16 mil. A arrecadação adveio uma pequena parte da fonte ou dos recursos, 3.332, e a maior parte da fonte de recurso público, R$ 13.600. Ocorre que a candidata, e aí são as impropriedades que não são aptas à ressalva, ela gastou R$ 5.930 com combustíveis, o que corresponde a 35,02% do total, só que ela não indicou na sua prestação de contas nem a cessão de veículos, nem a sua locação. Muito menos no seu registro de candidatura consta qualquer veículo próprio. De modo que é um gasto que não tem lastro para ser efetivado.
é intimada a prestar esclarecimentos, ela tampouco deu qualquer esclarecimento em relação a essas despesas. Além dela, isso significa que, além do gasto não ter tido um lastro idôneo, significa que houve ou omissão de receita, se ela recebeu o veículo cedido, ou omissão de despesa, se ela locou o veículo. Então, nós temos aqui uma irregularidade de 3502. Uma outra irregularidade digna de nota é que ela locou o imóvel, como bem assentou a douta Procuradoria, o imóvel aparentemente de sua filha, para a realização dos atos de campanha, por R$ 2.500, essa locação seria por 42 dias. No entanto, ela devolveu o imóvel com 15 dias de uso. Isso daria proporcionalmente R$ 700 de locação. No entanto, ela pagou R$ 2.500, ela entrou no imóvel, pagou R$ 2.500 e utilizou por apenas 15 dias esse imóvel. Então, nós temos aí mais de 14% de reflexos financeiros irregulares gastos com recursos públicos. Alugou por 42 e utilizou por apenas 15 dias. Não há distrato, enfim. Corresponde a 10,50%. Acrescido dos 35% da irregularidade com combustível, chegamos ao total de 45,52% de recursos públicos gastos irregularmente. Então, em consonância com o parecer ministerial, como eu já assentei, considerando as graves irregularidades nos itens 2.A, combustível 3 e 4, 3 e 4, porque ela assentou também que queria pagar gastos com as despesas de luz, água, etc., dessa residência e não fez qualquer prova nesse sentido do período utilizado. Eu julgo desaprovadas as contas e condeno a prestadora ao recolhimento de R$ 6.958,85 ao Tesouro Nacional, referente aos valores apurados nas impropriedades apontadas nos itens 2A e 4 do parecer conclusivo, nos termos do que assenta o artigo 82, parágrafo 1º da Resolução TSE 23553 de 2017, em razão da utilização indevida de recursos públicos. Como voto, senhor presidente. Como vota, doutor Jackson Coutinho? Como relator. Doutor Iali? Relator. Desembargador Sebastião Barbosa? Acompanho o relator. Sebastião Monteiro? Acompanho o relator, presidente. Fábio Henrique? Com o relator, senhor presidente. Votado, o tribunal, à unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Vamos agora a um processo físico, da relatoria do doutor Jackson Coutinho. O 2.1, processo 5259. Trata-se de embargos de declaração, prestação de contas de partido político de exercício financeiro 2014, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, de Mato Grosso. A relatoria, como dito, o doutor Jackson Coutinho, que tem a palavra. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, contra o Acórdão 27395, que em sessão plenária, dia 3/7 de 2019, por maioria, desaprovaram as contas do embargante referentes ao exercício de 2014. O referido acórdão ficou assim emendado: prestação de contas, exercício financeiro de 2014, Diretório Regional, irregularidades e impropriedades apontadas no parecer técnico conclusivo, ratificadas pelo MP, recursos recebidos do fundo partidário, natureza pública, ausência de comprovação em natureza dos gastos, devolução do valor recebido do fundo partidário, outras irregularidades, suspensão das cotas do fundo partidário, prazo razoável de 2 meses, desaprovação de contas. O embargante alega, em suma, que o acórdão referido padece de contradição e erro material, posto que na publicação consta que as presentes contas foram desaprovadas
à unanimidade, tendo, no entanto, o referido julgamento sido concluído por maioria. Alega ainda que o acórdão padece de omissão e contradição, pois, segundo afirma, os apontamentos questionados foram devidamente justificados e sanados, bem como documentos juntados, buscando sanar as irregularidades apontadas na prestação de contas em análise, a fim de obter dessa elevada corte pronunciamento favorável às contas no exercício de 2014, concluindo que as irregularidades apontadas não servem para reprovar as contas da agremiação, sendo totalmente excessiva a condenação de reprovação das contas, bem como a suspensão do fundo partidário por 2 meses. Requer, ao final, que sejam acolhidos os presentes embargos, reconhecendo o erro material e os vícios indicados, para que seja modificado o acordo embargado, dando regularidade na prestação de contas do embargante com ressalvas. Em nova petição de folhas 1153, o embargante trouxe aos autos nova documentação, com o intuito de esclarecer a irregularidade apontada no item 13. Ante ao caráter infringente solicitado, determinei o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria, que devolveu os autos sem manifestação. Em nova manifestação protocolada dia 30/6/2020, o partido embargante requer que seja suspensa a sanção imposta no segundo semestre do ano eleitoral, em conformidade com o artigo 37, parágrafo 9º da Lei dos Partidos Políticos. É o relatório. Pelo relatório, percebo que não há manifestação do MP, né, doutor Jacques? Isso, não tem. Então, retorno a palavra a Vossa Excelência. Ao examinar os autos, constatei que houve, de fato, equívoco de ordem material, uma vez que constou na lavratura do acordo a unanimidade de votos, quando a certidão de julgamento é clara no sentido que a desaprovação das contas foi por maioria, com o voto divergente do doutor Sebastião Monteiro da Costa Júnior. Assim, vejo que assiste razão ao embargante em relação à existência do estado equívoco. No mais, vejo que o acordo embargado analisou de forma exaustiva e suficiente todos os pontos e questões expostos nos recursos eleitoral interposto, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Até porque, como fortemente pacificado na jurisprudência pátria, o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos arguidos pelas partes, mas somente sobre aqueles que sejam suficientes para fundamentar o seu convencimento. Desse modo, ao contrário do que sustenta o embargante, observo que a decisão combatida enfrentou plenamente as questões necessárias à conclusão do julgado, não havendo quaisquer omissões na decisão recorrida, estando claro que o embargante pretende de verdade a rediscussão de matéria já decidida por essa corte, o que não coaduna com o modelo de vícios impugnáveis mediante embargos de declaração. Nesse sentido, eu trago uma jurisprudência. Quanto à retirada da sanção de suspensão de cotas do fundo partidário, de fato, a resolução 23.607/2019 contempla em seu artigo 48, parágrafo 7º, o teor do artigo 37, parágrafo 9º da Lei 9.096, dispondo que o desconto do repasse das cotas do fundo partidário, resultante da aplicação da sanção da desaprovação das contas, será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições. Por isso, acolho parcialmente os embargos de declaração para o fim único de corrigir o erro material constante da conclusão do acordo embargado, sem, contudo, modificar o seu julgamento, a conclusão do julgamento. Assim, a conclusão do acordo de folhas 1117 passará a contar com a seguinte redação: acordam os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por maioria, em desaprovar as contas. Ao final, determina ainda que a Secretaria Judiciária providencie as comunicações e anotações necessárias ao fiel cumprimento do disposto do artigo 37, parágrafo 9º da Lei 9.096, com a devida suspensão da sanção aplicada ao partido durante o período de julho de 2020 a dezembro de 2020. É como voto. Voto, doutor Iali. O relator, excelência. Doutor desembargador Sebastião Barbosa. Sem som.
Sem o som, do vereador Sebastião, está sem o som. Continua sem o som. Isso, agora. Alguém me ajudou, acho que foi o Darienzo, que é o meu auxiliar, e eu consegui. Voto com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. Relator, presidente. Bruno. O relator, senhor presidente. O resultado do tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas para corrigir erro material identificado no acórdão recorrido, sem efeitos infringentes nos termos do voto do relator. Esse é o resultado. Nós temos eu vou até retirar de pauta, porque eu estava lendo esse voto aqui, é um administrativo que é para estabelecer aquela comissão de funcionamento da votação paralela para as eleições municipais de 2020, e ela é também extensiva à eleição suplementar. Ocorre que a eleição suplementar ainda não está definida data, né? Nós já fizemos essa consulta ou essa manifestação perante o TSE, e ainda não temos uma positivação com relação a essa data, de forma que eu acho mais prudente que aguardemos a manifestação do TSE quanto a esse tema, de aí, após essa definição, eu trarei novamente aqui para análise dos eminentes pares acerca dessa comissão de votação paralela. Fica, então, retirado de pauta no aguardo dessa resolução dessa situação. É o que tínhamos, então, para a sessão dessa manhã. Agradeço a participação dos eminentes colegas e dou por encerrado os trabalhos, convidando a todos para que estejamos aqui na próxima terça-feira, se Deus quiser, para uma nova sessão. Muito bom dia a todos e obrigado.